Eu não sei se você já ouviu falar da banca AOCP ou Instituto AOCP, mas o assunto dessa questão que eles fizeram no ano de 2018, certamente você já viu figurar em diversos editais de diversas bancas. Também não sei se é muito comum, aliás, sei, não é muito comum a maneira de cobrar esse tipo de questão como a banca cobrou. Eu quero aproveitar que nesse momento em que nós estamos gravando a questão comentada, há uma promessa de edital para o concurso do TJ, primeira instância de Minas Gerais, que será organizado por esta banca que já venceu aí o pregão. Então a banca já está indicada, então no momento da gravação dessa questão, não sei quando você vai assistir, nós estamos aí já engatilhando a nossa preparação para o concurso do TJ de primeira instância, que será feito pela AOCP. Olha essa questão que eles fizeram para um concurso de 2018. De acordo com a regência verbal e nominal na língua portuguesa, considere o trecho a seguir e assinale a alternativa correta. Um trabalho sensível, delicado, que exige tato do profissional. Uma experiência especial para o retratado e para o fotógrafo. Trabalhar com público e padrões fica mais interessante quando a proposta é ir além do senso comum. Tocar vidas e colaborar. É aquele bônus de fazer um bom trabalho, buscando olhar além do que somos treinados a olhar. Isso é um trecho do texto. Quer saber o que está correto? Letra A. Todas as preposições no trecho indicam regências nominais. Letra B. São exemplo de regência nominal o uso de preposições como para, de e com no trecho. Letra C. A regência verbal na frase. Uma experiência especial para o retratado e para o fotógrafo. Letra D. Em um trabalho sensível, delicado, que exige trato do profissional, não há regência verbal nem nominal. E letra E. É exemplo de uma frase com regência nominal e verbal? Trabalhar com público e padrões fica mais interessante quando a proposta é ir além do senso comum. Dá uma pausa nessa sua imagem, congele a sua tela, frise a sua imagem e pense, com o conhecimento prévio que você tem, no que você responderia para essa questão. Vai lá. Vem aqui, gente. Quando eu disse que eu tinha certeza de que normalmente você não está acostumado a ver questões dessa maneira, é porque quando se pensa em questão de regência, sobretudo de regência verbal, a gente pensa em verbo assistir, no sentido de ver, verbo aspirar, no sentido de ter como objetivo, preferir, que é preferir uma coisa a outra, um emprego de uma lista de verbos que nós, professores, apresentamos em aula. E aqui não. Aqui eles pegaram um fragmento do texto e cobraram o reconhecimento do conceito de regência. Quando eu falei para você levar em conta o seu conhecimento prévio, às vezes você se sentiu perdido. Normal. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre regência, a regência é um processo sintático. A sintaxe é a parte da gramática que estuda a articulação dos elementos, dos termos, entre os termos da oração e entre as orações de um período. Então, existe a regência como uma relação de adequação que ocorre entre termos. Então, a regência é uma situação de adequação sintática. Existe o que se chama regência nominal, que é a adequação sintática que acontece entre um nome e o complemento que esse nome tem. A gramática diz que nome, a palavra que dá nome aos seres,
por exemplo, é um substantivo. Que o substantivo é a palavra que dá nome aos seres. E o complemento que um substantivo precisa, se eu tenho uma frase que tem um substantivo e ele precisa ser complementado, isso a gramática chama de complemento nominal. Geralmente não. O complemento nominal é um termo preposicionado, por isso que você vai ver que há, em determinado momento, que eles falam de preposição. Então, por exemplo, voltou o pensamento a Deus. O verbo dessa frase é o verbo voltar. A palavra pensamento, ela aparece aqui precedida e determinada por um artigo. Toda palavra que é determinada por artigo é o que nós chamamos de substantivo. Essa expressão começa com o a, que não é um artigo. Para que o a seja um artigo, a palavra que vem depois dele tem que ser uma palavra feminina. Deus é a palavra masculina. Então, quem pensa, pensa em alguma coisa. A preposição em é determinada pelo verbo. Quem tem necessidade de alguma coisa. A palavra necessidade é que determinou a preposição de. E quem eleva o pensamento a. Então, esta preposição foi determinada pelo substantivo. Então, isso aqui é o complemento desse substantivo, isso aqui é o complemento nominal, e este caso é um caso de regência nominal. Tá? Então, se esse caso é um caso de regência nominal, o termo que determina a preposição é chamado termo regente, e o termo que é preposicionado é chamado de termo regido. Olha na tela comigo. Por exemplo, a letra B de bola fala de regência nominal. E aí eu volto ao texto e falo assim: um trabalho sensível, delicado, que exige tato do profissional. Uma experiência especial para o retratado. Circula esse para. Circula não, você não tem o texto em mão. Veja esse para. É uma experiência para o retratado. Então, se é uma experiência para, esse para foi determinado para completar experiência. A experiência é um substantivo. Isso é um caso de regência nominal, sim. Na tela. Quando se fala, por exemplo, trabalhar com público e padrões, fica mais interessante quando a proposta é ir além do senso comum. Tocar vidas e colaborar é aquele bônus de fazer um bom trabalho. Tem o dia aí, ó. Vem aqui comigo. É um bônus de fazer. A preposição de, ou a expressão de fazer, está complementando bônus. O bônus é um substantivo. Então, essa preposição de também é um caso de regência nominal. Na tela. Quando se fala, por exemplo, eu saltei na linha 2, trabalhar com o público. Você está vendo que antes desse com tem o verbo trabalhar. Então, isso não é regência nominal. Por isso que se você pensou na letra B, você errou. São exemplos de regência nominal, o para e o de. O com, não. O com é de regência verbal. Então, a regência verbal, ela é a adequação que vai existir entre o verbo e o complemento do verbo. O complemento do verbo são dois. Tem um complemento verbal chamado objeto direto e tem um outro complemento verbal chamado objeto indireto. O complemento nominal é sempre preposicionado, mas o complemento verbal que é preposicionado é o objeto indireto. Porque o objeto direto,
ele é sem preposição. O direto é que é com preposição. Então, quando a gente fala assim, necessitava de um empréstimo. Estava precisando fazer uma reforma em casa, não tinha o dinheiro. Observem que o verbo necessitar foi complementado por uma expressão que começa com o de. Eu converso com. O verbo conversar determina a preposição com. Eu me refiro a. O verbo referir-se determina a preposição a. E eu necessitava de. Então, esse verbo tem um objeto indireto, porque o termo é preposicionado. Ele se chama verbo transitivo indireto. Então, aqui, nós temos um caso de regência verbal. Então, quando a preposição é determinada pelo verbo, é regência verbal. Quando a preposição é determinada pelo nome, é regência nominal. Olha a letra A. Ela está errada, porque se eu disse que a letra B, o com, é uma regência verbal, todas as preposições do trecho não podem ser regências nominais. Isso quer dizer que não é a letra A e também não é a letra B. Olha a letra C. A regência verbal na frase. Uma experiência especial para o retratado e para o fotógrafo. Esse para é a preposição. Então, é uma experiência para. Se o para é determinado pela experiência, significa dizer que esse caso é de regência nominal. E a letra C fala em regência verbal. Não é a letra C. Vamos à letra D. Diz assim: em um trabalho sensível, delicado, que exige tato do profissional. Diz que não há regência verbal nem nominal. Olha a preposição do. Vem aqui. Existe o tato do profissional. Esse do profissional, a preposição de, está complementando a palavra tato. O tato, que é um substantivo. Então, existe regência nominal. Não é a letra D. Acertou a questão. Quem marcou a letra E de é ela. Olha a letra E. É exemplo de uma frase com regência nominal e verbal. Trabalhar com o público e padrões fica mais interessante quando a proposta é ir além do senso comum. Trabalhar com. Então, a expressão com o público está ligada ao verbo trabalhar, regência verbal. Na tela. É ir além do senso comum. Então, quando eu falo ir além do senso comum, o do não está complementando o ir. Não é ir do senso, é além do senso. Então, se a preposição não completa verbo, esse é um caso de regência nominal. É difícil essa questão porque ela saiu do que é comum. Mas se você está pensando, então, a começar a se preparar para o TJ primeira instância, no momento da gravação deste vídeo, não aconteceu a publicação do edital, mas já tem a banca. Então, não deixe de prestar atenção a ela. Agora, no momento também em que nós estamos gravando o vídeo, nós sabemos que já tem um edital publicado, que é o da Polícia Rodoviária Federal. Então, você vai entrar aí na tela, você vai entrar no www.ricardoerce.com.br e vai procurar os nossos módulos para a Polícia Rodoviária Federal. São 10 módulos trabalhando texto e trabalhando itens do edital, inclusive o último módulo é o módulo de correspondência oficial, que é um assunto chato, mas que o CESP tem mania de cobrar. Além disso, olha lá, no mesmo endereço, www.ricardoerce.com.br, vocês vão encontrar um produto chamado 10x10 CESP. Também nós temos 10 temas gramaticais da banca CESP. Na verdade, são 9 temas específicos e um tema de coisas misturadas.
Então você tem aí 20 módulos para se preparar para o concurso APRF, que vai ser realizado em fevereiro de 2019, no primeiro domingo de fevereiro. Então, não fique deixando para amanhã. Você já devia ter começado. Então vai lá, www.ricardoerce.com.br.